Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. É isso aí, gurizada, não tá morto quem peleia. Tá todo mundo sabendo, o Brasil inteiro e até fora do país, a situação que a gente tem passado hoje aqui no Rio Grande do Sul, né? Dando meu relato aqui, às vezes as pessoas de fora podem achar que é um pouco de exagero, mas não. Realmente assim, o Rio Grande do Sul está arrasado, né? O Rio Grande do Sul tem cidades inteiras que sumiram, desapareceram embaixo d'água. Foram levadas pelas águas, né? Porto Alegre está caótica, Canoas, né? Os bairros aqui de Porto Alegre e várias cidades do interior, praticamente o estado inteiro foi destruído. Então vai ser um trabalho de recuperação muito grande para a gente reerguer o Rio Grande do Sul. Mas, né? Eu queria trazer para vocês o quê? Não vou ficar falando sobre algo que já está muito bem falado, né? E eu gostaria de trazer para vocês um assunto que envolve o Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente está sendo muito bem acolhido pelo Brasil, né? Por todas as ações que estão acontecendo para ajudar e a questão de solidariedade. E o Rio Grande do Sul sempre foi conhecido como um estado à parte, né? Aquele estado que tem na sua história a tentativa de se emancipar. Que é uma história, na realidade, um pouco às vezes até mal contada, né? Porque na realidade é uma emancipação, uma independência, uma busca de formar uma república que nasceu, na realidade, a partir das elites que produziam charque, principalmente, né, na região da fronteira com o Uruguai, e que pagavam impostos maiores pelo seu produto do que o produto estrangeiro. Por isso houve uma rebelião, né, por parte dessas elites e que descambou para uma revolução que tentou fazer com que o Rio Grande do Sul virasse uma república. Mas, apesar de se comemorar uma guerra que se perdeu, né? Por que se comemora? Se comemora muito pelos ideais, né? De igualdade, de liberdade, fraternidade, né? Até mesmo uma controversa história de que talvez o povo gaúcho estivesse à frente do seu tempo em relação à questão da abolição da escravatura, mas existe lá a questão dos lanceiros negros, né? Que talvez tenham sido, é mais provável que sim, que tenham sido traídos pelo exército Farroupilha, né? Ao final da Revolução Farroupilha. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu vim aqui para falar sobre 50 gaúchos que boa parte do Brasil conhece. 50 gaúchos que às vezes são destaque até fora do país. Ou seja, não somos conhecidos só pela questão da Revolução Farroupilha e pelo nosso bairrismo. Porque, na realidade, né, ficamos aqui no canto inferior do Brasil e a gente acaba tendo uma relação, às vezes, cultural muito próxima com a Argentina e Uruguai, por exemplo, né? Que faz uma boa parte, a gente tem mais fronteira com o Uruguai e com a Argentina do que a gente tem, por exemplo, com o estado de Santa Catarina, que é a nossa parte de fronteira brasileira, vamos dizer assim. Tá? Então, pra gente começar, primeira gaúcha que eu quero levantar, que claro que a gente tem que começar por ela, né? A Pimentinha Elis Regina, ali, nascida, criada na vila do Iapeí, aqui em Porto Alegre, né? Cantora de primeiríssima qualidade e é referência no Brasil inteiro em voz feminina. Segundo lugar, vou chamar ele também, né? Conterrâneo de Porto Alegre, aqui, Lupicínio Rodrigues, né? Conhecidíssimo pela composição do hino do Grêmio, mas que fez várias músicas de dor de cotovelo. Terceira pessoa que eu venho trazer, que representa os 50 gaúchos da indústria criativa. Esqueci de falar isso no comecinho, né? 50 gaúchos da indústria criativa. Iberê Camargo, né? O nome aqui do nosso museu, que nós temos aqui na Orla, que, se Deus quiser, vai ser muito bem reconstruído, né? A gente tem o Museu Iberê Camargo, nascido em Restinga Seca, no interior do Rio Grande do Sul, perto de Santa Maria, né? E ele tem um museu, né, que a gente vê várias exposições e tem lá o seu acervo das obras do Iberê Camargo. Quarta pessoa, né, importantíssimo escritor, e vocês provavelmente conhecem por causa da TV. Foi filme, foi série na Globo. Érico Veríssimo, né, o escritor do Tempo e o Vento. Na sequência do Érico Veríssimo, não tem como não chamar o filho dele, que é um baita de um escritor também, cronista, até quadrinista, né, que fazia tirinhas, Luiz Fernando Veríssimo. Muita gente não sabe que o Luiz Fernando Veríssimo é o filho do Érico Veríssimo, que inclusive teve agora, recentemente, um documentário ali sobre a sua vida, seus 80 anos, sendo lançado agora no mês
de maio de 2024. Sexta pessoa, Glória Menezes, sim, a mulher do Tarcisão, né? A mulher do Tarcisão, né, é de Pelotas, então uma atriz conhecidíssima na história, principalmente das novelas brasileiras. Além disso, né, ela e o Tarcísio têm um filho, que é o Tarcisinho, que não é gaúcho, mas é casado com uma gaúcha, a Mocita Fagundes, da família Fagundes. E aqui eu já abro, né, mais um conjunto, que aí eu vou botar a família Fagundes tudo num pacote só. É o Nico Fagundes, é o Bagre Fagundes, é o tio Nico, a Mocita, enfim, é uma família de artistas que, da sua grande característica, é o canto alegretense. Ouve o canto gaúchesco e brasileiro, na composição dos Fagundes, uma música conhecida no Brasil inteiro. Sétima pessoa aí, o designer Fábio Hag. É um designer de tipografia. Tem um trabalho tipográfico magnífico, conhecido mundo afora, e que é aqui do Rio Grande do Sul. Oitava pessoa, dos quadrinhos, Rafael Grampá. O Rafael já fez projetos para Absolute e hoje ele faz projetos para Marvel e DC, né? Principalmente DC, se não me engano, é porque ele faz as capas e algumas histórias do Batman, né? Então, DC, né? A famosa DC. Nona pessoa não é uma pessoa, é uma dupla, que aí tem que botar os dois juntos, não tem jeito. Cleiton e Cledir. Deu pra ti, Baixo Astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Né? Quem nunca ouviu essa canção não é brasileiro, né? Muito menos gaúcho. Né? Então, botamos os dois juntos. Na posição seguinte, 10ª posição, eu não tenho como não colocar o irmão deles, né? Que é o Vitor Ramil, que criou uma expressão que se chama estética do frio, né? Então o Rio Grande do Sul tem uma estética própria por causa do frio, e aí é um cara que ficou muito conhecido por adaptações e por criações de música popular brasileira, mas com uma levada da milonga, principalmente dessa levada mais da fronteira com o Uruguai mesmo. Na sequência de Vitor Ramil, não tem como falar daquele que é um erro histórico da Academia Brasileira de Letras, Mário Quintana, nosso poeta. Né? O nosso poeta que também, né, tem a Casa de Cultura Mário Quintana, que foi invadida pelas águas. Um poeta maior, né, que tem o célebre poeminha do Contra. Né? Estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho, né? Essa é clássica, todo mundo conhece. Vamos lá, na sequência do Mário Quintana, Edgar Vasquez, um quadrinista, artista e aquarelista de mão cheia, que durante anos e anos fez o Analista de Bagé, né? Era uma página de quadrinhos na antiga revista Playboy, que era escrito, essas historinhas eram escritas pelo Luiz Fernando Veríssimo e ilustradas pelo Edgar Vasquez. Na sequência temos Teixeirinha. Teixeirinha, conhecidíssimo do cancioneiro gaúcho, né? De Passo Fundo. Mas tem uma coisa importantíssima sobre o Teixeirinha, que é o fato do Teixeirinha ter sido ali nos anos 70, talvez um dos maiores produtores de filmes cinematográficos no Brasil. Ele fez vários filmes que ele mesmo produzia aqui no Rio Grande do Sul. Na sequência do Teixeirinha, né, música gaúcha, eu vou chamar quem? Também muito conhecido mundo afora, Borghettino, Renato Borghetti, com a sua gaita ponto, né? Todo mundo um dia já viu ou escutou o Borghettino tocando a gaita ponto. E na sequência, né, já que é um instrumentista, tem que chamar outro instrumentista de mão cheia, conhecido no mundo inteiro, que é o Yamandu, né? Yamandu, também de Passo Fundo, né? Domina ali o violão de 7 cordas como ninguém. Uma virtuose, na realidade, no uso do violão. Tá? Vou chamar um gaúcho que não é gaúcho. Eu vou chamar um austríaco, mas que se naturalizou brasileiro aqui em Porto Alegre, o austríaco Chico Stockinger, né? Um escultor que ficou muito conhecido Brasil afora. Na sequência, Moacir Scliar, também escritor, um escritor que retratava muito aqui a vida, principalmente do bairro do Bonfim, aqui em Porto Alegre, mas que eu acho que a maior curiosidade que a gente tem dele é o fato de ele ter uma história, um conto, que virou um plágio, que virou um filme
de Hollywood que ganhou vários Oscars. Tá? Essa treta aí depois a gente vai contar um dia lá mais pra frente. Tá? Não vou entrar em detalhes agora, que é pra não polemizar demais. Na sequência do Moacir Scler, Werner Schünemann. Tá? Um cara que começou fazendo cinema, um cinema jovem aqui em Porto Alegre, e que tomou aí um posto de galã, né, em novelas da Globo. Na sequência do Werner Schünemann, também na mesma geração, temos Jorge Furtado, foi meu professor, né, de roteiro quando eu fiz pós em cinema, cineasta, roteirista, diretor de cinema e televisão, ganhou o Emmy com Amor de Mãe, dirigiu Meu Tio Matou um Cara, Houve Uma Vez Dois Verões, O Homem que Copiava, e fez muita coisa legal na televisão. Aí falando em coisa legal na televisão, eu tenho que chamar a minha conterrânea de Rio Grande do Sul, Grace Gianucas, né, que faz novela aí, pessoa engraçadíssima, né, e que nasceu na mesma cidade que eu. Assim como nasceu este que também vou falar para vocês agora, Rodolfo Martensen. Quem é Rodolfo Martensen? O cara que fundou a Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, a primeira escola de ensino de propaganda na América Latina, e talvez uma das mais importantes da América Latina e do mundo, e que eu, neste momento, sou professor também. Então, meu conterrâneo, que é um dos fundadores da ESPM. Na sequência, Flávio Colim, né, um quadrinista que eu conheci muito pequeno, ainda criança, que fez a história da Guerra dos Farrapos, né, que era um gibi que era distribuído por um posto de gasolina na época do Sesc Centenário da Guerra dos Farrapos. É um traço assim muito bacana que o Colim tem, parece uma xilogravura, e eu já vi várias pessoas fora do país se referirem a esse mestre dos quadrinhos, que é aqui do Rio Grande do Sul. Vou chamar outra dupla que é uma só, né? Um deles, infelizmente, já nos deixou, né? Então é o Wick Gomes e o Nico Nikolaevski, que é a dupla que fez Tangos e Tragédias, que viajou o Brasil afora e muita gente viu e deu risada com Tangos e Tragédias. Depois deles, Caio Fernando Abreu, né? Escritor, dramaturgo, teatrólogo, ganhou vários prêmios, né? Que é nascido em Santiago, lá na fronteira do Rio Grande do Sul. Uma voz que impulsionou uma geração com os Replicantes, né? Carlos Gerbasi, da banda Replicantes, mas que é um professor de cinema, cineasta, um professor da área de comunicação super competente e super reconhecido. Dessa geração, também vou chamar uma banda, mas vou chamar essa banda representada pelo seu vocalista, Humberto Gessner, né? Da banda Engenheiros do Havaí, que estourou no final dos anos 80 e começo dos anos 90, Brasil afora, então é muito conhecida. Vou chamar também, vou mostrar para vocês um cara que talvez não seja tão conhecido hoje, mas que fez um baita sucesso nos anos 90, que é o Er Rei. Quem é o Er Rei? Um publicitário gaúcho que criou a clássica campanha dos bichinhos da Parmalat. Faz parte da história da comunicação brasileira. Depois, já que estamos falando de comunicação brasileira, vamos falar de Fernanda Lima, modelo, né? Modelo, atriz, apresentadora, né? A qual eu lembro até de ter conhecido e feito eventos com ela quando trabalhava para uma operadora de celular. E aí, já que a gente está falando de modelo, não tem como não falar dela, a mais de todas das modelos, Gisele Bündchen, né? Gisele Bündchen não tem quem não conheça no mundo, então não precisa tanta apresentação assim. Ator de Lavras do Sul, também lá para a região lá, de Santa Maria, mais em direção um pouquinho à campanha, ao Pampa Gaúcho, Paulo José, né? Nosso querido Paulo José, um gaúcho que, né, fez o filme Todas as Mulheres do Mundo, foi casado com a Leila Diniz e tal, né? Tem uma boa história aí no cinema e na dramaturgia nacional. Junto com ele, vou chamar quem? Valmor Chagas. Olha só, ninguém lembrava. Valmor Chagas também, né? Foi casado, inclusive, com a Cacilda Becker, e é gaúcho também, um ator de primeiríssima, né? Fez muita novela, principalmente nos anos 80, e é gaúcho. Uma menina que
recentemente se mostrou apresentadora de um programa sobre quadrinhos, mas que é uma fera nas cores. Chris Petter, colorista de quadrinhos da Marvel, gaúcha, residente aqui em Porto Alegre. Um cantor que se chama Armandinho, né, que hoje está mais morando na praia, com seu sonzinho good vibes, meio reggaezinho e tal, que eu acho que é bem conhecido Brasil afora, assim como de Tuparendi, Luísa Sonza, né, da nova geração aí de músicos gaúchos. Do grafite, vou destacar quem? O Trampo, né? Um trabalho super colorido e bacana de grafite. Então a gente trazendo aí a cultura do grafite nas nossas referências dos 50 gaúchos da indústria criativa. Tá? E já que a gente está falando de grafite, eu também vou chamar aqui o hip hop, o rap, né? Representar a periferia como o da Guedes, né? Da Guedes, que começou lá nos anos 90 fazendo o hip hop, o rap aqui em Porto Alegre, já está aí com uns 20 e tantos anos aí de história nesse cenário. Na parte de design, lembrei de chamar também Carlo Giovanni. Carlo Giovanni, que não sou eu, Giovanni, né? É o Carlo Giovanni, um designer que trabalha muito com recorte, com origamis e montagens de papel, que fez aberturas de novela, fez muita capa de revista, muita coisa bacana. Assim como este outro cara do design gráfico, que é o Índio Sam, né? Um designer gráfico, ilustrador de mão cheia. Lembrei também mulher Marta Medeiros, né? Que além de escrever aqui no jornal local, né? É uma cronista, e escreve contos e que hoje é publicada e distribuída também país afora. Controverso, mas não tem como não falar dele, é um cara que se chama Eduardo Bueno, o Peninha, não tem como não falar do Peninha. É jornalista, mas escritor, historiador, apresentador de TV, apresentador de canal no YouTube. Então o cara é engraçadíssimo, mas também é uma fonte enorme de conhecimento. Eu falei do Caio Fernando Abreu, mas vou chamar de outro cara que também é de Santiago, que também é Abreu, mas a gente conhece ele pelo apelido de Santiago, seu pseudônimo, um cartunista que ganhou muito prêmio internacional de Santiago, Rio Grande do Sul. Junto dessa galera mais do interiorzão, lá mais chegando na fronteira, recentemente falecido, o nosso querido Paulo César Pereio, de Alegrete, né? Ator ali que fez muitos filmes nos anos 70 e 80, filmes brasileiros que fizeram muito sucesso. Falando em filme brasileiro, vou falar de animação brasileira, e não tem como não falar da animação brasileira sem falar do Otto Guerra, né? O cara, talvez um dos precursores da animação ali dos anos 80 para frente, anos 70, 80, na animação brasileira. Tá? Falando de animação e falando de dramaturgia, Zé Vitor Castiel, que fez muita novela, mas é um ícone aqui do teatro gaúcho. Né? E quem que eu lembrei aqui? Do Leopoldo Plentes, né? Um fotógrafo que retratou muito a natureza aí do Rio Grande do Sul, né? E os lugares do Rio Grande do Sul. E falando em foto, né? Vou chamar essa mulher que começou como modelo, mas que virou uma rainha depois. A Xuxa, né? A nossa rainha dos baixinhos. Né? Todo mundo conhece, não tem como não conhecer. Né? De Santa Rosa. E, já que eu falei de uma mulher, vou falar de Sete. A Casa das Sete Mulheres, né? Da Letícia Bjorkovics, né? Que virou uma série na Globo, mas que veio da história do livro que ela escreveu. E quase fechando a nossa lista, um escultor famosíssimo, né? Que fez aquela estátua que representa o Rio Grande do Sul, o Laçador, que hoje, né, muita gente viu numa cena alagada, lá em cima daquele morrinho, né, em que está a estátua cercada de água por todos os lados. E aí, para fechar a nossa lista, ele, o próprio Laçador, o Paixão Cortes, o cara que serviu como modelo do gauchão, né, mas que além de ter sido modelo da estátua, ele foi o cara que organizou, né, foi um dos que organizou o movimento tradicionalista gaúcho, ou seja, o conjunto de tradições que representam o que é ser gaúcho e que depois deu origem aos CTGs. E hoje é capaz de tu ir até na Rússia e tu encontrar um CTG. Certo, gente? Então esses são os 50 gaúchos da indústria criativa. Ah, Gil, mas tem muito mais. Sim, tem muito mais. Por isso que eu te peço, se tu lembra de mais algum gaúcho aí, coloca aí nos comentários, né, para complementar essa lista. Mas ela é principalmente para te mostrar, aí galera que contrata músicos, artistas, escritores, roteiristas, fotógrafos, publicitários, designers, artistas gráficos, artistas visuais,
contratem gaúchos. Neste momento a gente precisa fazer essa economia aqui circular. E a gente está cheio de talentos, assim como esses 50 que eu acabei de mostrar para vocês. Certo, gente? Nos encontramos na próxima, se Deus quiser, numa melhor, né? Contrate gaúchos e nos falamos. Tchau, tchau!